Existe um erro de premissa que pode explicar essa sensação de paralisia que você tem quando precisa tomar decisões. Talvez você ache que agir com coragem exige sentir coragem primeiro. Essa premissa está custando mais caro do que você imagina, tá? Ela custa o projeto que você não começou, a conversa que você não teve, o caminho que você não tomou porque não parecia o momento certo. Só que coragem não é um estado emocional que precede a ação, é um critério. Ou você age com coragem porque é o que os seus critérios exigem de você, ou você fica esperando sentir coragem, quando na verdade quer uma certeza que nunca vai chegar. E esse é o Perspectivas Incomuns, o podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café. Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores, muitíssimo bom dia, senhor meu Bom marido. dia, minha esposa, bom dia, pessoal. Tá se sentindo bastante cafeinado depois do festival de ontem? Sim, Tudo sim. sob controle, E, trepedeira? obviamente, continuo tomando café. Que a vida é isso, se não isso o quê, não é mesmo? Hoje, senhor meu marido, nós vamos conversar sobre um sentimento, ou melhor dizendo, um comportamento que eu acredito ser a base que define se você vai ser, alguém que ao final dos seus dias se reconhece como dono das suas realizações e se orgulha daquilo que você foi capaz de construir. A gente vai falar hoje sobre coragem, que é uma virtude, uma característica, Uma ação. uma ação que muito me agrada. Então, começando com você, o que você tem para falar para a gente sobre coragem no dia de hoje? Vamos lá, antes da gente, né, ir a fundo no nosso papo, eu quero primeiro trazer, eu pesquisei aqui a origem da palavra coragem Uhum. para a gente entender, né? A gente sempre gosta de trazer a origem da palavra para entender como ela foi se construindo ao longo do tempo e o que isso traz do significado da palavra. Uhum. Então, vamos lá. A palavra coragem tem uma origem que liga a nossa força mental diretamente às nossas emoções mais profundas. Ela vem do latim cor, que significa literalmente coração. A evolução da palavra seguiu esse caminho. Então, no latim, a raiz é cor, coração. Na antiguidade, o coração não era visto apenas como um órgão que bombeia o sangue, mas sim como a sede de todos os sentimentos, dos pensamentos, da memória e principalmente da força de vontade. No francês antigo, o latim deu origem à palavra coragem, que significa o que está no coração ou disposição do espírito. No português, a palavra foi incorporada com o sufixo agem, mantendo o sentido original de agir com o coração. Por isso, ter coragem, historicamente, não significa a ausência de medo, mas sim agir com o coração e permitir que os seus sentimentos mais profundos e as suas convicções guiem as suas ações, mesmo quando o cenário parece difícil. Interessante, né? Muito. Percebe que, bom, para começar, a origem da palavra nunca me esquecerei, sempre citarei a minha terapeuta, quando ela me explicou que coragem é core agem, né, que é agir com o coração, a palavra já diz isso. E que muitas vezes a gente acha que está agindo com o coração partindo de um lugar de medo, e muito pelo contrário, né, o coração eu tenho para mim, antes da Uhum. gente de eu entrar aqui até na no que o Ryan Holiday, que é um estoico moderno que a gente gosta muito e de cujos livros sempre serei defensora É e fantástico. farei grandes recomendações, eu vou até deixar na descrição desse episódio um link para o livro que a gente vai citar aqui, que é O Chamado da Coragem, que é um livro de uma série de virtudes que ele lançou. Ele fala que a sorte favorece os corajosos, mas antes de ler a definição que ele traz, eu acho interessante a gente lembrar que toda vez que o sentimento for diligente, que o sentimento for em prol da ação, eu acredito ser um sentimento do coração. E toda vez, você pode olhar para o seu histórico, toda vez que a sensação é de paralisia, não é do coração que vem, é da mente. É da mensuração de Nossa, riscos, é muito. é da visão do que pode dar errado, é do "e se", são pensamentos muito elaborados. Então, o nosso agir com o coração, o nosso agir corajoso, o nosso agir pelo sentir, é aquele que vem da alma, né, porque a mente paralisa vem do medo, né, todas as vezes que você não conseguiu agir
na direção de algo, pode saber que foi a mente. O coração nunca vai te dizer: "É melhor não ir". E a gente chama de intuição. "Ai, minha intuição tá dizendo que é melhor não tentar", não é sua intuição, baby, é sua mente, que tá calculando, é calculista, né, a bibliotecária que fica colocando etiqueta em tudo e dizendo, o que pode dar certo, o que pode dar errado, o que é mais favorável, o que é desfavorável, nunca é o seu coração que faz isso. E em cima disso que você falou, eu tenho um contexto para contar aqui, Hum, né, que algumas pessoas que ouvem a gente aqui provavelmente já sabem dessa história, mas eu acho que ilustra muito bem hum, essa diferença já sei até da qual é. mente e desse sentimento e ação ao mesmo tempo que vem do coração. Mas aí a gente pode falar disso depois que você trouxer a visão do Ryan Holiday. Tá, então no livro O Chamado da Coragem, do Ryan Holiday, logo ali na introdução, na página 16, 17 do livro, ele diz assim: "Há muito tempo disse que existem 2 tipos de coragem, a física e a moral. A coragem física é o paladino cavalgando para a batalha. É um bombeiro correndo em direção a um prédio em chamas. É um explorador partindo rumo ao Ártico, desafiando a natureza. A coragem moral é um delator enfrentando interesses poderosos. É aquele que diz o que ninguém quer dizer. É o empreendedor abrindo um negócio por conta própria, desafiando todas as expectativas. A coragem marcial do soldado e a coragem mental do cientista. Entretanto, não é preciso ser filósofo para perceber que, na verdade, se trata da mesma coisa. Não existem 2 tipos de coragem. Existe somente um, aquele em que você se dispõe a correr riscos. Em alguns casos, literalmente, talvez fatalmente. Em outros, figurativa ou financeiramente. Coragem é risco, é sacrifício, comprometimento, perseverança, verdade, determinação. É quando você faz o que os outros não conseguem ou não querem fazer. Quando faz o que as pessoas pensam que você não deve ou não consegue fazer. Do contrário, não é coragem. Para ter coragem, é preciso estar enfrentando algo ou alguém. Essa é a definição do Ryan Holiday, e aí ele continua, né, ele segue nesse capítulo falando sobre coragem, é um livro inteiro falando sobre coragem, mas eu acho que a parte que mais me chama atenção é quando ele usa palavras específicas para definir a coragem. Então ele diz: "Coragem é risco, coragem é sacrifício, é comprometimento, perseverança, verdade, determinação". E nenhuma dessas palavras está no campo das ideias. Quando a gente ouve falar que coragem é risco, a gente está dizendo que a premissa da coragem é a não segurança. A Uhum. premissa da coragem é saber que você vai enfrentar obstáculos. E a maioria das pessoas fica esperando sentir a coragem, quando na verdade de sentimento não há nada ali, mas elas querem ter a certeza de que os riscos são poucos. Aí elas dizem: "Vou agir com coragem". Mas se não há risco, quase nenhum, se você tem quase certeza de que aquilo vai dar certo, se você, sabe que aquilo vai ser um caminho seguro, você pode estar tendo muitas coisas. Você pode ter força de vontade, você pode ter proatividade, você pode ter outras camadas positivas de comportamento, mas não é coragem, porque no final das contas é isso. A coragem é quando você faz o que as pessoas pensam que você não deve ou não consegue fazer. Eh, eu vou então trazer O exemplo o exemplo, e aí depois a gente pode seguir. E tem mais uma coisa que eu pensei aqui agora enquanto você lia essa parte do Ryan Holiday, mas o exemplo é o seguinte, né, o contexto é de quando a gente decidiu, anos atrás, fazer uma mudança bem grande de vida, né, que era uma mudança de país, quando a gente foi para San Diego, e era uma mudança grande, obviamente, porque envolvia muitas coisas, muitas pessoas e coisas que pareciam já concretas, né, Uhum. na nossa vida. E, enfim, a gente teve essa vontade, a gente tomou essa decisão, e um certo dia a gente estava em casa, já próximo, né, do momento de ir. Eu não lembro exatamente quanto tempo antes, mas eu lembro que a gente estava ali na cozinha e eu falei pra Paulinha: "Amor, e se a gente esperasse, assim, mais um tempo, mais Mas um um ano, pra gente se programar melhor financeiramente e tudo mais, e aí a gente faz essa mudança". E aí na hora
Paulinha, com toda a sua coragem, né, virou para mim e disse o seguinte: "Não, se você não for, eu vou. Se você quiser esperar Se mais você um ano, quiser esperar, você espera, mas eu vou agora". E aí isso foi sensacional, né, sensacional porque ela me porque a gente trouxe foi. porque a gente foi, obviamente, e ela me trouxe essa certeza e essa coragem que estava me faltando. E aí voltando, né, quando você disse essa questão de ser uma coisa mental, essa questão de ser uma coisa analítica, era justamente isso que estava Uhum. me impedindo, era a minha mente. Era a minha mente querendo analisar todas as possibilidades, probabilidades, tentando deixar aquilo o mais, seguro possível para que a gente pudesse ir. E isso não era coragem, né, faltava ali, eh, a coragem. E você, como sempre, trazendo tantas coisas boas na minha vida, essa foi mais uma. E acho que esse é um exemplo muito legal, assim, de se comparar um momento onde você tá analisando demais e não agindo com o coração, né, se a gente for pegar a definição da palavra, e isso pode impedir você de realizar coisas que você gostaria de realizar, coisas grandiosas, coisas que você definiu como algo que você realmente queria viver. E eu acho que tem um ponto nessa história toda que a gente não pode menosprezar a prudência, né. Toda vez que a gente fala de coragem, a gente precisa falar de medo, e Uhum, a gente precisa, nesse meio do caminho, entender o que é a prudência. Ser prudente é sim analisar os riscos de modo que você não se coloque, não se projete em direção a uma ruína, né. A coragem, ela é a virtude que está entre o excesso de prudência, que vira medo, né, e a irresponsabilidade, que é o destemido. Então a gente coloca se a gente colocar o medo ali, colocar numa régua, eu sempre gosto de colocar numa régua, toda vez que a gente fala de virtudes eu vou colocar numa régua. Mas se a gente coloca numa régua, numa ponta a gente tem o medo excessivo, na outra ponta a gente tem o destemido, a completa ausência de medo, e nessa régua passeia o nível de prudência e coragem que você tem. Eu tenho para mim que nessa régua, o que diferencia a prudência e a coragem, existe uma linha do meio, e a coragem tende para o destemido, sem chegar na ponta, uhum. e a prudência tende para o medroso, sem chegar na ponta. E eu fico muito chateada, talvez essa seja a palavra, eu fico muito triste de ver o quanto os jovens vão ficando prudentes demais, analíticos demais, e abrindo mão de fases da vida em que a coragem, ela pode ser usada na sua máxima potência. Da mesma maneira em que eu vou vendo as pessoas que vão ficando mais velhas e vão desanimando para a vida, em fases em que elas também não têm muito a perder e elas poderiam usar a sua coragem na máxima potência. Eu acho que o ato da coragem, o comportamento da coragem, ele vai dançando ao longo da vida conforme a fase que você está vivendo, o Nessa tipo régua. de situação, a régua. Porque se tornar uma pessoa totalmente imprudente significa se tornar uma pessoa destemida, não corajosa, destemida. Porque o corajoso, ele tem noção do risco. Ele não se paralisa diante do risco, mas ele enxerga o risco. O destemido, ele não tem nenhuma noção do risco. O destemido, ele bota a mão no fogo e se queima. Uhum. O destemido se joga de um abismo sem paraquedas e não questiona. O destemido simplesmente não pensa sobre os riscos. O prudente pensa demais sobre os riscos muitas vezes, e o corajoso pensa sobre os riscos e age apesar desses riscos, não pensa tanto sobre isso. Toma consciência, entende qual é a ruína, Uhum. entende o quanto ele pode se lascar ali, mas sabe também o que ele pode recuperar, o que ele pode desfazer e o que ele está disposto a perder, muitas vezes, né, porque também não é só sobre voltar e recuperar e voltar atrás, às vezes eu estou disposto a perder isso aqui em prol de outras coisas. Então talvez seja algo que e eu ia te perguntar isso, se você acha que pode ser em algum momento até uma interseção entre essas 2 coisas, a prudência e a coragem. Uhum. Porque eu acredito Melhor dos que mundos, né, é a virtude, é o é, caminho do é a meio. virtude, exatamente, é o caminho do meio.
E eu acho que olhando pra mim como uma pra mim? Acho que sim. Olhando para mim, olhando para eu, Enfim, me olhando. me olhando como uma pessoa analítica, eu vejo que existe um caminho onde a coragem pode vencer ou pode acho que é vencer a palavra? Vencer as probabilidades. Que eu vou dar um exemplo de quando a gente estava lá no Havaí e eu decidi pular naquela cachoeira. Na minha visão, aquilo ali é totalmente imprudente, tá, só para deixar claro. Exato. Então é esse é o ponto, é isso que é muito interessante, porque cada pessoa vai ter uma visão sobre cada coisa. Uma Quan perspectiva em Uma comum. perspectiva em comum sobre algo, exato. Naquela situação, quando eu fui pular da cachoeira, você via aquilo como algo imprudente, destemido. Só que eu estava ali o tempo todo, da hora que a gente chegou, olhando os odds, entendendo a probabilidade daquilo ser possível ou não. E aí o que aconteceu? Chegou uma pessoa e fez aquilo 3, 4 vezes. Aquilo fez com que eu conseguisse entender que as probabilidades de eu fazer aquilo e dar certo, e viver aquilo que eu queria viver, sentir o que eu queria sentir, eram boas, as probabilidades eram grandes. Não fez com que você, ignorasse os riscos, mas fez com que você calculasse eles. Coragem. Exatamente. Tudo isso aconteceu ali em alguns minutos, então eu fui subir, pulei e vivi aquilo que eu tinha para viver. E sabe um ponto interessante, né, disso que você estava falando? É que, se a gente parar para observar, a coragem ela se traduz de forma distinta para cada pessoa. Então a coragem, o nível de coragem, ele se traduz a partir da perspectiva única de quem está vivendo aquela realidade. E eu tô pensando aqui em quantas vezes a gente olha para alguém agindo diante daquilo que nós tememos e a gente diz: "Meu Deus, que pessoa corajosa". E às vezes ela não está sendo corajosa. Então quando alguém me vê subindo num palco para falar com 500 pessoas sem tremer a voz, Uhum. uma pessoa que tem pavor de falar em público ou que nunca viveu essa experiência pode me achar corajosa. Mas talvez para mim aquilo não signifique coragem, signifique só eu vivendo aquele momento. Aquele cara que estava pulando 3, 4 vezes antes de você pular, talvez ele não estivesse enxergando aquilo como um ato de coragem, meramente como um ato de diversão e ponto, porque para ele aquilo era comum, Ele depois a gente conversando com ele, ele mesmo falou que já tinha pulado não sei aonde, não sei da em qual vários lugares do ponte. É. mundo. Então assim, para ele aquilo não era um ato de coragem, para mim aquilo era um ato de extrema irresponsabilidade. E olhar para aquele moço como referência te fez viver um ato de coragem. Mas perceba que coragem não é uma característica de visão única, inquestionável. Ela é, na verdade, completamente variável, completamente pessoal, completamente subjetiva. E por que é importante a gente entender que a coragem é subjetiva? Porque a sua coragem é sua. Porque agir com coragem, analisar os riscos é uma coisa que talvez você não devesse buscar a aprovação de ninguém para fazer. E é aqui que a gente perde muito, porque a gente fica esperando que as pessoas validem a nossa coragem. E na maioria das vezes a gente vai atrás de pessoas para validar a nossa coragem, para validar aqueles riscos, e a gente vai perguntar a opinião de alguém que tem medos muito maiores que os nossos. E aí eles praticamente plantam na sua cabeça os medos que você talvez nem tinha. Exato. Ou no outro oposto, a gente vai conversar com alguém que tem medo algum. E aí essa pessoa vai te colocar num lugar de ilusão de que não existem riscos para algo extremamente arriscado. Digamos que você recebe um dinheiro e você vai conversar com um trader sobre o que fazer com esse dinheiro, e essa pessoa não tem medo algum de perder o dinheiro, ela não tem nenhum tipo de visão, os valores dela não estão alinhados com a segurança, com a estabilidade, ela não está pensando na sua família, ela está pensando em como ela faria. E aí se você não tiver filtro, você vai ignorar todos os riscos que se aplicam a você, e você vai se quebrar. Porque se alguém está olhando o cara pular de uma cachoeira de 10 metros de altura, e essa pessoa não avalia os riscos para si mesma, ela acredita nele e fala: "Imagina, não tem risco nenhum", e ela não sabe nadar, ela morre afogada. Uhum. E isso acontece em muitas coisas na vida. A gente tem que tomar muito cuidado. É por isso que muitas vezes
Ainda que você busque por opiniões, ainda que você busque por direcionamento, ainda que você procure referências, ainda que você converse com seus amigos sobre as decisões que você quer tomar, ainda assim, antes de tudo, coragem é critério. Porque quando você chegar para conversar com uma pessoa sobre aquilo, seus critérios estão definidos e talvez aqueles medos ou aquelas, eh, irresponsabilidades, vamos dizer assim, que aquela pessoa tem e ela imputa em você, você já tem seus critérios definidos, você vai bloquear, né, você vai Esse não é um medo meu. não é um medo meu. E na outra parte também, né, aquela pessoa que diz que não tem risco nenhum, você tem os seus critérios e você diz: "Não, isso é um risco para mim". E no fim é tudo sobre autonomia, né. Então, por aí vai uma pergunta que eu acho que é o que está baseando a nossa conversa aqui. Uhum. Eh, Você então não precisa sentir coragem para agir com coragem. Na minha na minha visão, a coragem é uma conduta que você escolhe ter, é o seu jeito de agir. Coragem não é um sentimento, coragem não é uma emoção, porque se você não escolher que é assim que você age, você nunca vai agir. Uhum, Você está sempre paralisado, a sua mente sempre vai falar mais alto do que o seu coração, porque é assim que a gente é educado para ser. A gente é educado para tomar decisões seguras. E a sua mente sempre vai calcular os riscos. Agora, se antes de tudo, se como premissa basilar da sua vida, como valor, você tem a coragem, traduzindo, né, numa expressão, a partir de agora, não importa o tamanho do meu medo, eu agirei com coragem para chegar onde eu quero, e aí eu tenho clareza de onde eu quero chegar, e eu quero agir com coragem para isso, essa premissa está tomada. Você se salva dos sentimentos de medo que o caminho vai propor. Você se salva das paralisias que a emoção do medo, o medo sim como emoção, a coragem como conduta apesar da emoção, você faz com que esteja seguro o fato de que, não importa o tamanho do meu medo, eu vou agir com coragem. Coragem significando saber os riscos e se comprometer com o resultado. Coragem significando diligência. Coragem significando me manter em movimento ainda que meu medo me paralise. É o exemplo que eu te dei antes da gente começar a gravar esse podcast. Se a gente fosse fazer uma analogia bem prática no dia a dia, coragem é você fazer as marmitas do que você vai comer ao longo da semana. É você tomar a decisão e se antecipar da forma como você vai agir, das opções que você vai ter quando sentir fome. Se eu não faço as marmitas do que eu vou comer ao longo da semana, eu estou completamente à mercê das minhas sensações e preferências a cada vez que eu sentir fome. Eu não tomei uma decisão prévia de toda vez que eu sentir fome eu vou abrir a minha geladeira, pegar um potinho, botar no micro-ondas e comer a comida saudável que eu fiz. Isso foi coragem. sim. A coragem ela aconteceu lá no começo. A decisão de coragem aconteceu lá no começo quando, a partir de agora, toda vez que eu sentir fome, é isso aqui que eu vou comer independente do que eu queira comer. Eu vou querer comer essa marmita. Agora, não fiz a marmita e quero comer saudável. Só que aí na segunda-feira não tinha marmita, eu tive um dia bosta e à noite eu sinto vontade de comer pizza. Qual a chance de você fazer uma comida se a pizza é só pedir? Na terça-feira, na hora do almoço estava corrido, ao invés de comer a sua marmita, não ia dar tempo de fazer uma comida, você pediu um pastel na feira. Na quarta-feira e aí você vai vendo que a vida da pessoa que não toma decisões prévias, que não se antecipa e decide como vai agir, ela é uma vida reativa. Ela é uma vida à mercê das suas sensações. E viver à mercê das suas sensações é não chegar a lugar nenhum nunca. Você está sempre começando do zero. Você está sempre, num termo em inglês que a gente usa, né, você está sempre roaming. Você está Uhum. sempre rodando em volta de si mesmo e nunca avançando e sempre dizendo que não deu, não conseguiu, não sentiu que era a hora, não sentiu vontade. Eu não senti vontade de comer um brócolis com carne moída. Eu senti vontade de comer um pastel.
E aí quando a gente leva para coragem, eu não tive coragem, eu não escolhi agir com coragem, eu tive medo, então não fiz. Eu tive medo, então desisti. Eu tive medo, então esperei um pouco mais. Perceba a diferença de alguém que decide agir com coragem a partir de agora, portanto, já que ela decidiu que coragem é o modus operandi dela, diante de uma conversa difícil, ela não vai deixar para depois, ela vai ter aquela conversa, porque coragem é o jeito de agir. Quando ela tiver que assumir um risco em prol daquilo que ela quer, ela não vai pensar mais um pouco, ela vai tomar a decisão na direção daquilo, porque coragem é o jeito de agir. Ela não fica mais à mercê das sensações. Que na verdade as sensações, as emoções, não os sentimentos. As emoções, elas são as reações químicas que o corpo gera a partir da mente. Sim. O medo nasce na mente, a coragem nasce no coração. Inclusive é uma boa forma da gente se lembrar, né, medo mente, coragem coração. Uhum. Porque se a gente não assumir o controle disso, se a gente não se antecipar nisso, o medo sempre vai vencer. E quando a gente fala de medo, você acha que é medo de barata, medo de altura, medo de se machucar, medo de morrer, mas são os pequenos medos. É a covardia das pequenas coisas. É a covardia na hora de se posicionar numa roda de conversa. É a covardia de se expor. É a covardia de deixar de gravar um vídeo porque acha que as pessoas vão te julgar. É a covardia de sentar para escrever porque você tem medo de escrever algo ruim. É a covardia de, sei lá, de começar um negócio porque você tem medo de fracassar. Essa covardia toma conta de você toda vez que você não decide que coragem é seu jeito de agir, ao invés de um sentimento. Daí vem o critério, Daí vem o antes do critério. sentimento. Coragem como critério. No exemplo que você estava dando agora das marmitas, eu escrevi três coisas aqui que eu entendi que a coragem exige: Uhum. disciplina, critério e decisão. Uhum. Acho que são 3 coisas que estavam permeando enquanto você explicava esse exemplo da marmita, porque vem a decisão de fazer as marmitas, então você está definindo, né, essa decisão antecipada. Tem o critério, porque esse critério da coragem, ele envolve outras coisas que essa decisão exige, né, como eu quero comer saudável, eu quero, ter minha comida pronta, eu estou otimizando o meu tempo, várias outras coisas que podem estar envolvidas ali, e a disciplina de preparar e de comer aquilo que você preparou, né, a disciplina de seguir com um plano, vamos dizer assim, de seguir com os critérios que foram definidos antes, para essa coragem. E um outro ponto interessante sobre a coragem que me veio, é que ela é uma virtude muito interessante, porque ela integra sentimento e ação. Uhum. Apesar da vida ser um todo indivisível, muitas vezes a gente separa as coisas, né, o racional do emocional, né, a ação do sentimento, mas na verdade essas coisas acontecem Sim. de forma simultânea, só que às vezes é muito difícil para a gente, com a nossa mente bibliotecária, enxergar essa integração. E eu acho que a coragem faz justamente isso. Quando a gente agora conversando sobre isso, a gente consegue ver que a coragem ela integra e a gente consegue observar que ela está integrando as 2 coisas. E na verdade, eu diria que a virtude como um todo, a coragem e qualquer outra virtude, ela só existe quando há integração de sentimento e ação. Caso contrário, ela é só uma ideia, ela ainda é um valor. Mas eu vejo que a coragem ela deixa isso mais escancarado do que Uhum. outras. Sim. E eu acho também que em tempos de muitas referências, a gente precisa se lembrar que o maior risco que a gente corre na perda de autenticidade é a incapacidade de ouvir os sentimentos. Porque a gente faz uma ponte direta, então se a gente fosse imaginar o ser humano acontecendo, imagine ele como um triângulo, né. Então o pensamento determina a forma como você se sente, o sentimento determina como você age e as suas condutas, né, as suas ações, elas vão fortalecendo seus pensamentos a respeito daquilo, que vão fortalecendo seus sentimentos e vira um ciclo vicioso,
ou virtuoso, a depender Uhum, do caminho que você vai. Mas é um ciclo que se retroalimenta. Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, ação gera pensamento. O que eu tenho percebido é que em tempos de muitas referências, a gente cria uma ponte direta do pensamento para a ação. Quando a gente age sem coragem, sem o coração, uhum, quando não existe o sentimento, a vontade genuína, profunda, individual, pessoal de fazer algo, você está fazendo algo porque todo mundo faz, você está comendo essa parte do processo que é o sentimento. E aí não existe coragem em fazer o que todo mundo faz. Não existe coragem em fazer porque deu certo para os outros. Não existe coragem em só reproduzir comportamentos. Aí é aqui que as pessoas também têm muito medo da inteligência artificial tomar o seu lugar no mundo. A inteligência artificial, ela está vivendo justamente nessa ponte, um raciocínio que vira uma ação, um prompt que vira uma solução. E a gente está vivendo muito isso. E quando a gente toma consciência do que é a virtude, nesse caso a virtude da coragem, mas entre todas as outras, a gente percebe que só existe coragem quando existe sentimento sobre o que há para ser feito. Quando você olha para a conduta, para a tarefa, para o projeto, para o empreendedorismo, né, para o empreendimento, para a relação, quando você olha para a coisa, para a conduta a ser realizada, e existe sentimento sobre aquilo. E você de fato sente, não emocionadamente, sentimento, aquele que vem do coração que não te paralisa, e você sente que precisa estar fazendo aquilo. E você sente que é para você agir naquela direção. Então, a perda da autenticidade, na minha visão, impacta diretamente na sua capacidade de ter coragem. uhum. Você deixa de fazer do seu jeito, Porque não é algo seu, né. porque não é algo E seu. no final você nem sente aquilo que você sentiria. E você quando você, né, nesse exemplo que você está dando, agindo com esse shortcut, né, pulando a parte do sentimento, Ignorando o sentimento. ignorando, você tá buscando uma coisa que você nunca vai alcançar. Porque tem um uma sensação mesmo, um sentimento que acontece quando você realiza algo que você busca realizar e você é corajoso Uhum. realizando aquilo, que ele só existe quando esse ciclo é completo, Ele só exato. quando esse ciclo se fecha. Se você faz esse shortcut, se você faz esse atalho, tentando fazer algo só porque alguém fez e não algo que passe por esse, filtro do sentimento da coragem, Que é o querer, né. que é o querer, né, você vai chegar no final e você não vai se sentir é um sentimento de conquista. Uhum. Você não vai ter esse sentimento. Você pode ter sucesso, mas você não tem realização. Exatamente. Então você busca a realização em algo que não vai te realizar. Porque no fim, uma vez eu escrevi essa frase me pega demais, que é uma reflexão. Se o sucesso que você tem é facilmente reconhecido e aplaudido por todo mundo, provavelmente ele não é um sucesso para você. Porque as coisas que são suas, aquele sucesso que só você tem, que você só você no seu íntimo vai reconhecer aquilo como sucesso, de um modo geral, pode olhar para trás na sua vida e pode olhar para as coisas que você deseja. De um modo geral, o sucesso que é seu, que é para ser seu, só seu, ninguém consegue entender aquilo como sucesso. As pessoas questionam. E é aqui que entra a coragem, muitas vezes. Porque eu acho que o ponto da equação em que a coragem é mais essencial é na busca pela aprovação. Eu acho que a gente precisa ter mais coragem para lidar com a rejeição Uhum. do que para lidar com o fracasso. Porque no fim a gente só tem medo do fracasso porque a gente sabe que as pessoas vão ver fracasso. O maior o maior paralisador e o lugar onde a coragem precisa ser o nosso modus operandi é no medo da rejeição, é no risco da rejeição. Se eu fracassar, o que os meus pais vão pensar de mim? Uhum. Se não der certo, o que eu vou explicar para as pessoas? Se isso que eu estou fazendo aqui, for a ruína, o que que as pessoas vão pensar de mim? Como elas vão me ver? Porque no fim, no fundo, no fundo, no fundo, você sabe que além da morte,
Não tem nada que você não possa reerguer, recuperar, recomeçar, refazer. Só uma coisa: a visão que as pessoas têm sobre você. Uhum. Então a coragem, se a gente for olhar, ela tá juntinho, juntinho com a autenticidade. Ela anda lado a lado. As pessoas mais corajosas que eu conheço Uhum. São também são as mais autênticas. autênticas na mesma proporção. Porque no fim das contas é só: eu não tenho medo do que as pessoas vão pensar. Eu até tenho medo do que as pessoas vão pensar, mas eu não paraliso diante disso. Mas eu não deixo de fazer porque eu corro esse risco, entende? Então se a gente for olhar, talvez a coragem, o agir corajoso, seja característico da pessoa autêntica. E talvez ao invés de agir apesar do medo, pura e simplesmente como dizem por aí: "Ah, você tem medo, age apesar do medo", Uhum. ao invés de só ignorar o medo, você precise revisar se a sua covardia, ou o seu excesso de medo, ou a paralisia diante daquilo que você sente que precisa fazer, não precisa ser corrigido a partir do aumento da sua autenticidade. Talvez trabalhar a sua autenticidade, a sua autoestima, a sua autoconfiança, a sua autoeficácia. "Paula, mas como que eu faço isso? É só um sentir?" De novo, não, é conduta. É. Se olha para si e não se sente capaz de resolver os seus próprios problemas, melhore. Desenvolva habilidades, busque ferramentas, se torne autossuficiente, porque quanto mais autossuficiente você for, mais autêntico você será, mais coragem você terá. Sim. Olha esse raciocínio, que eu nunca tinha parado para pensar, mas é verdade. Em todos os momentos da minha vida em que eu vejo que eu agi com maior coragem, eu sabia que eu era a única que podia me salvar se tudo desse errado. Eu sabia que eu ia conseguir lidar, eu ia ter estômago e eu estava disposta a lidar com a rejeição caso tudo desse errado. Nossa. Em contrapartida, todas as vezes em que o medo tomou conta de mim, eu não me sentia suficiente para resolver caso as coisas dessem errado. Eu não conseguia enxergar formas de eu me resolver E depois, né? e depois eu não tenho ferramentas para resolver. Se der errado, eu não tenho ferramentas. Então talvez a forma de aumentar o seu nível de coragem seja aumentando sua autoeficácia, sua autoestima, sua autoconfiança, sobretudo a sua autenticidade. Inclusive essa seria a minha próxima pergunta. Na prática, como que a gente pode, fazer com que a coragem que a gente haja com coragem, né, ou com que a gente haja com o coração, eh, sem precisar sentir e tudo mais. Acho que essa seria na prática. Na prática, é tendo uma filosofia pessoal, eu sempre vou defender isso, né, a gente defende isso. Uhum. Eu acho que na prática é tendo uma filosofia pessoal muito clara, sabendo para onde você está indo, sabendo quem você é e quem você quer ser, quais são os seus valores. Se você está chegando nesse episódio, é o primeiro que você ouve dessa temporada, ouça os episódios anteriores, o episódio 1 e o episódio 2 falam bastante sobre isso. Mas eu acho que é tendo seus valores muito claros, a sua direção muito clara e estando fechado com esse plano, tendo critérios muito claros. E sabendo que e se antecipando ao fato de que a emoção do medo, ela te mantém viva, ela não é ruim, ela vai surgir de tempos em tempos, mas os seus critérios precisam estar tão claros, mas tão claros, a sua força de vontade, sua diligência para chegar onde você quer, precisa estar tão claro, que quando a emoção do medo surgir, você vai ter a capacidade de analisar os riscos aplicando os seus critérios para seguir apesar do medo. Uhum. E aí sabendo que toda vez que a medida mais óbvia, mais certa for paralisar, esperar, atrasar, retroagir, você não está agindo com o coração, você está agindo com a mente. É hora de os seus critérios estarem ainda mais presentes, você falar: "Tá, diante dessa situação que me paralisa, o que me move? O que é maior do que esse medo? O que é maior do que essa emoção que está me paralisando agora? Quais são os meus motivos? Quais são os meus motivos? Por que eu faço isso? Por quem eu faço isso?" Porque no fim das contas vai ser sempre a vida vai ser sempre uma luta, uma guerra
entre a sua mente e o seu coração. A vida vai ser sempre uma guerra entre o seu medo e a sua coragem, e o seu coração, e a sua vontade, né. E é como se o medo, ele fosse o porteiro, o Uhum. segurança da porta. Ele é quem chega primeiro. Eu tenho um vídeo muito antigo sobre isso que eu falo, né, que o medo é o fronte. Quando a gente assistia aquele filme Troia, que tinha o Aquiles, lembram dele? Quando a gente assistia esses filmes espartanos, esses filmes, né, de guerras antigas e tudo mais, existe o fronte, que são aquelas pessoas que vão primeiro, elas são mais duras, mais frias, elas não têm medo de morrer. No fim, esse é o medo. O medo, ele tá ali para te proteger, para que ninguém consiga, te machucar profundamente, te levar à ruína. E você só vai conseguir acalmar o seu medo quando tiver muito claro o motivo para avançar. Quando tiver muito claro que ao passar dessa guerra, ao passar dessa batalha, ao passar disso que te paralisa, existe o que vale a pena. Mas sem uma filosofia pessoal é impossível. Então, na prática, acho que para manter a coragem como modus operandi, você precisa primeiro de uma filosofia pessoal que define critérios e aplicar essa filosofia pessoal em absolutamente todas as decisões que te paralisam e as que não te paralisam também. Sabe o que é muito legal, é muito, bonito de tudo isso? Quando a gente fala de uma virtude, nesse caso a coragem, a gente consegue perceber que várias outras virtudes são sempre mencionadas, porque toda vez que você está desenvolvendo, buscando desenvolver uma virtude, você não está desenvolvendo só ela, Não. e meio que uma vai apoiando a outra, né. Eu acho que esse é o bonito mesmo de você ter uma filosofia de vida, de você entender seus valores, definir seus critérios, e entender quais são as virtudes principais que você busca na sua vida, né, que você busca se tornar alguém virtuoso, alguém corajoso, alguém disciplinado, alguém temperado, né. Sim. Então acho que esse é o bonito das virtudes e é algo que paga juros compostos, né. Porque ao mesmo tempo que você está, por exemplo, desenvolvendo a virtude da coragem, você está desenvolvendo várias outras virtudes ao redor dela. E isso lá na frente vai te dar grandes frutos, inclusive frutos como o sentimento da realização. Exato, tornar as ações que são próprias de você que tornam reais aquilo que você deseja, isso é a realização, e não um mero sucesso que é estar melhor ou estar um pouco melhor do que estava ontem. Eh, eu acho que é isso, eu acho que a coragem ela é a grande virtude que precisa ser intencional até que se torne natural. Eu acho que a gente nasce autêntico e corajoso. E a prudência, a preocupação daqueles que nos criam em nos manter vivos, a necessidade de se manter em sociedade, a necessidade de se proteger, né, em prol da longevidade, vai instalando em nós medos e é como se é aquele mais um menos um, né. Para cada medo que é instalado na gente, é menos um de coragem. E a gente em algum momento da vida precisa se apropriar, né, retomar isso que é próprio de nós, como muitas vezes ali diz na Bíblia: "Seja sede forte e corajoso", e esse chamado de ser forte e corajoso não é por acaso, a gente precisa se lembrar de que nós somos. A gente precisa se lembrar de que nós temos coragem natural e autenticidade natural, e que isso é próprio de quem nós somos e que a gente não chega a muitos lugares sem isso. Então a gente vai agindo com coragem para sentir coragem e não o contrário. Uhum. Então, se você está esperando sentir coragem para então fazer aquilo que está pendente de ser feito, revise. Haja com coragem para então sentir coragem. E se você ainda não está inscrito no nosso podcast, seja no Spotify ou no YouTube, faça isso. É muito importante para que você receba os nossos episódios. Toda semana tem episódio novo, dois episódios por semana. E eu espero que, quem chegou até o final desse episódio possa ter aproveitado, usufruído e se sim, que comente aqui no nosso episódio para que nós saibamos Muito importante. como chegou no seu coração, se você se sente uma pessoa corajosa, se você se sente paralisada muitas vezes, se esse episódio te trouxe uma luz sobre como agir
com mais coragem no seu dia a dia. Qual a sua perspectiva sobre coragem? Qual a sua perspectiva sobre coragem? Muito bom, muito bom. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Nos vemos então num próximo episódio. Um grande beijo, até o próximo. Até. Tchau.